Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao canal de React. Eu vou estar trazendo aí a continuação do resumo da, da web novel, né, no caso, do canal Só para Animes, do volume 11. Dessa vez eu estou trazendo a parte 3 final, né, desse resumo que eu estou trazendo. Eu trouxe a parte 1 e a parte 2, estava incrível a parte 1 e a 2. A 2 eu gostei até mais. Então vamos ver, né, a finalização, né, desse volume 11 aí, a última parte no caso. Então, bora lá. Cara, a web novel é muito diferente da light novel, mas ainda assim muito foda, cara. Tipo, há muitos acontecimentos que na light novel aconteceu de um jeito, na web novel é totalmente diferente, né? Tipo, outros personagens. E aí, Da pessoal, hora. sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu voltei com a terceira e última parte do resumo do volume 11 da web novel de Tensei Shitara Slime. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Só para Animes. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Um momento antes, Yuki estava em uma posição esmagadoramente desvantajosa. Talvez se Chloe tivesse se juntado à luta, os lados poderiam ser invertidos. Mas Só Yuki pra ver a queria força da evitar Chloe, né, isso. cara? Ela é muito Chloe só forte. poderia ser comandada 3 vezes. Apenas ela tá numa E Yuki batalha já já muda tinha dado totalmente o uma rumo, né? ordem a ela, que foi não interferir ele. Simplesmente comandando Chloe para não virar hostil. Exercia o seu máximo. No entanto, ele tinha tomado contramedidas contra a possibilidade de Chloe despertar a partir da maldição da dominação. E o que teve que usar cada milímetro de sua alma para manter esse contrato da alma. E ele não deixou de considerar a possibilidade de Chloe estava buscando anular o contrato a cada momento em que ela estava com ele. E afinal ela quase conseguiu um segundo atrás. E o que a sentiu em relação à reação de Chloe e enfrentou Leon. Como ambos os lados agora possuem uma habilidade final, Leon já havia perdido sua vantagem. Mas a situação sensata era que Leon ainda tinha a vantagem. E o que despertou sua habilidade final, mas sua energia ainda não se recuperou. Ele ainda estava preso com o que sobrou de dominar Chloe. E ele se recusava a usar o seu triunfo. E o que continuou a pensar, mas a situação atual permaneceu infeliz. E o Cavaleiro de Prata, Aurócia, atualmente estava lutando cara a cara contra Cagali. Ambos os lados estavam equilibrados. Ao mesmo tempo, o forte subordinado de Leon, o Cavaleiro Negro Cloud, ao lado do Cavaleiro Vermelho e o Cavaleiro Azul, estavam lutando contra os subordinados de Yuki. E o Cavaleiro Negro Cloud exibiu uma força esmagadora na batalha. E os subordinados de Yuki, que somavam 10, agora só sobrou 4. E a Kagale evitou continuamente a Orochi. Yuki deslizou para trás do Cavaleiro Vermelho e botou a palma de sua mão sobre o peito do Cavaleiro Vermelho. E assim que Yuki levantou a palma de sua mão, o Cavaleiro Vermelho estava amassado no local, que era uma mulher e ela já estava morta. E o Cavaleiro Azul ficou furioso, pois a Cavaleira Vermelha era sua irmã. Quanto a Leon, depois de olhar para a capacidade de Yuki, ele percebeu a gravidade da situação. Mesmo se tivesse acabado de acordar, Yuki já havia completamente dominado a capacidade. Leon não subestimou Yuki. No entanto, ele concluiu que Yuki deve ser exterminado o quanto antes. E se fosse dado uma chance de crescer a ele, ele se tornaria imprevisível e perigoso. E certamente ele queria salvar Chloe logo que possível. Por isso ele decidiu retirar-se. Todos os subordinados de Yuki foram eliminados, e tudo o que restava era a mulher conhecida como Kagale. Leon julgou que Yuki era demais perigoso para ele e seus companheiros, com sua habilidade de roubar a alma através do toque. Leon decidiu e ordenou imediatamente a retirada deles. Mas Yuki bloqueou o caminho da retirada de Leon, mas isso não poderia bloquear o Leon,
Com a sua habilidade final de luz na palma de sua mão, o leão destruiu o bloqueio e abriu o caminho. E o leão não conseguia usar a transferência. Yuki falou que foi por isso que ele escolheu esse lugar. Yuki tocou o ombro do cavaleiro negro Cloud, mas ele tomou medidas evasivas. E Leão notou algo errado, e o cavaleiro negro Cloud se ajoelhou-se para Yuki. E Yuki fez o cavaleiro o seu servo. E a Cagali ficou radiante com a terrível situação de Leão. E o cavaleiro apontou a sua espada em direção ao leão sem hesitação. E excluindo a Chloe, isso se transformou em uma batalha de 3 contra 3. E Leão estava em desvantagem, mas o coração de Leão não fazia o vacilar. Considerando-se que a personalidade de Yuki deveria se esperar que ele configuraria algum tipo de armadilha. Yuki não ativou a armadilha, no entanto, Leão já compreendeu a natureza dessa armadilha. Após analisar tudo o que está acontecendo, Leão pensou em ignorar Cagali e pensou que Yuki é seu único inimigo ali, pois ele tinha despertado a habilidade final. O leão já confrontou uma pessoa uma vez com a habilidade final, que foi o mais forte dos Lordes Demônios, não foi qualquer um, o né? Senhor das Foi Trevas, Guy. Guy Crimson. E como Esse resultado sim, hein? foi uma derrota completa para o leão. E na frente de Leão, o jovem maligno Yuki Kagurazaka foi reconhecido como um inimigo que deve ser erradicado. E Yuki percebeu que a atmosfera de Leão tinha mudado. E Leão, em um flash, Yuki viu que Cláudio foi soprado com um intenso golpe de Leão. A armadura preta do cavaleiro negro Cloud estava meio destruída, tornando-se o incapaz de lutar. Yuki pediu para Chloe curar o Cloud, mas ele não usou um comando para isso. A velocidade de ataque atual de Leon foi em um nível onde Yuki mal conseguia reagir, e Leão está seriamente enfurecido. E mesmo nessa situação, Yuki está com pensamentos lúcidos. E Leão mandou o Cavaleiro Prata, Auroce e o Cavaleiro Azul voltarem e informar a Ruminas e Rimuru sobre o que aconteceu ali. Leão lutando seriamente, os cavaleiros foram saindo e Cagali tentou interferir com seus fantoches de árvores. Leão lançou uma luz em todas as árvores, desintegrando elas. Percebendo que o ataque de Leão foi dirigido a ela, Cagali rapidamente correu para trás de Chloe. E os subordinados de Leão conseguiram escapar. Yuki estava pensando em várias coisas e um sorriso apareceu em seu rosto. E ele não queria usar Chloe e falou que o leão era mais perigoso do que parecia. Mas mesmo assim a vitória seria dele. Suas auras colidiram, criando uma luz que brilhou entre o céu e a terra. Não há mais conversa que poderia ser dita. Nada senão a batalha permaneceu. A batalha entre Leão e Yuki começou. O ar piscava com luzes e o chão estava deslumbrado com um choque. Mesmo Chloe, que não se moveu, foi atingida pelas consequências do choque. Foi uma batalha de alta velocidade, muito rápido, para Cagali perceber. Ela só podia ver os traços deles. A Chloe falou que o leão ainda mantinha vantagem. E ela ainda disse que ela não era muito boa em análises. Ela ainda declarou: se as condições permanecerem como estão agora, o leão ganhará. E o Cavaleiro Negro não disse nada, ele tinha se curado totalmente. A Chloe usou a habilidade de rebombinar e tirou o comando de Yuki do Cavaleiro Negro, fazendo ele voltar a ser o subordinado de Leon. E ela advertiu ele para ele não revelar o seu estado atual. E o seu desejo de reviver a Cavaleira Vermelha era difícil de cumprir. E ela ficou triste. Não havia nada que Chloe poderia fazer, uma vez que ela não poderia se mover sem permissão. E a Chloe voltou a se concentrar na luta de Leon e Yuki. A luta entre os dois tinha apenas começado. A Chloe viu claramente que o estado de luta tinha mudado em muito. E Yuki tinha um profundo pesar por sua impressão errada. Ele tinha subestimado seu adversário.
Mas graças ao fato que ele havia despertado a habilidade final, ele poderia continuar a luta. Ele tinha certeza que se ele não tivesse adquirido a habilidade final, ele já teria sido derrotado. E o que podia sentir que sua energia foi reduzida por uma grande quantidade, quando ele afastava os ataques de luz de Leon. E se essa situação continuar, sua derrota era apenas uma questão de tempo. Pois o atributo de Leon é a luz, e este atributo é especializado em purificação de demônios. Mesmo Leon sendo um Lorde Demônio, Meio que. o atributo de Yuki era Um demoníaco, cara, um ele Lorde achou a Demônio que tem atributos situação sagrados, né, cara? irônica. E toda vez Bom, ele não recebia é só ele, então, purificação, o que eu posso que falar, né? significava que ele recebia danos. Grande parte da energia que ele tinha roubado havia sido purificada. Logo ele percebeu que iria perder se a situação continuar. E ele queria evitar envolver a Chloe. Isso tornaria difícil para ele levar o mundo à destruição se ele fizesse isso. E se tornaria difícil para ele derrotar as entidades mais fortes neste mundo, conhecidos como Guy Crimson e Milinava, e também o Rímuro. Ele ficou com a sensação que vai ser perigoso se ele não se livrar do Rímuro também. E o que tinha Essa julgado que sensação Milin era foi. alguém que poderia ser facilmente enganada. Eu acho que Portanto, desses o três aí verdadeiro você problema devia era o focar Guy nele, hein? Rímuro. Ele se sentiu desconfortável deixando o Guy como o único adversário de Chloe. Portanto, ele estava indo para se livrar de Rímuro. Depois disso, ele faria a Chloe lutar com o Guy, que era um plano para ele se livrar dos dois ao mesmo tempo. Ele achou que seria difícil derrotar o Rímuro mais tarde, se ele usasse a Chloe agora. Sentindo tal premonição, Yuki não deu uma ordem a Chloe. Yuki decidiu descartar sua hesitação e usar seu triunfo. Ele lamentou por ter entendido mal a força de Leon. E depois de escapar, ele falou que precisava parar para refletir sobre isso. Yuki ativou a capacidade combinada de invocadora e sua habilidade final, Rei Ganancioso Mamon, e um círculo mágico começou a aparecer no chão. E dentro do círculo um numeroso cadáveres composto por subordinados de Yuki, e a Cavaleira Vermelha apareceu. Seus corpos começaram a expandir-se e se tornaram pedaços de carne. Em seguida, a contorcer-se a coisa perversa que se arrastou para fora do círculo mágico de Yuki. Misturado com os pedaços de carne, ele soltou um rugido de fúria. No passado, o criador da raça dragão, o rei dragão Veldanava, tinha dado à sua filha um dragão de estimação. Esse dragão, que possuía um grande poder, caiu em uma armadilha e foi morto por um certo reino. A menina então evoluiu seu corpo e ele foi transformado em um dragão do caos, cheio de poder diabólico. Infelizmente ele não tinha alma, tornando-se transcender para além dos limites do bem e do mal. Em uma encarnação de destruição, foi dito que a menina, sofrendo com a triste ironia do destino, selou o dragão onde ninguém iria encontrá-lo. Com um miasma liberado de seu corpo correndo na natureza com o passar dos anos, a Associação Liberdade recebeu pedidos para investigar a causa do miasma. E Yuki provavelmente sabia que aquele dragão estava selado ali. Usando o dragão despertado, o mestre do dragão do caos agora é o Yuki. O dragão que tinha acabado de Caraca, mano. despertar lançou uma pressão esmagadora e Mano, absorveu o poder ele mágico sabia em de torno para tudo, em construir seu cada próprio lugar, cada poder. situação, né? Neste momento, o Caso dragão ele mais esteja em forte se desvantagem movia de pra acordo com a virar pro vontade de lado dele, né, a Yuki. vantagem. O rugido e o bafo miasmático que jorrou corroída a superfície rochosa e as árvores da encosta para o cume as desintegraram. Esta foi a capacidade do dragão do caos, a respiração caótica. E Yuki ostentou um sorriso. A Chloe apertou seu punho e pensou: se por acaso o leão for derrotado, ela decidiu que iria destruir o dragão do caos com suas próprias mãos. Yuki falou para o leão se ele jurar lealdade a ele, ele fazeria o leão seu companheiro. E o leão riu com desdém. O leão falou que Leão, filho, não Yuki é se um curva a tolo ninguém, por né, cara? reviver um fantasma dos tempos antigos. E se ele deseja cair na ira da princesa dragão Milin. E Leão falou que o dragão será transmitido a Milin assim que ele cortar a conexão da alma.
apagando sua expressão, Yuki deu uma ordem para o dragão do caos. E ele falou: mate o inimigo diante de você. O dragão do caos foi certamente forte. Seu poder era o segundo para o rei dragão. E parecia reinar como um monstro mais forte que apareceu na natureza. O leão era um gênio e seu atributo era a luz. Sua existência era tal que poderia ser chamada de um inimigo natural do dragão do caos. E o leão falou que ele iria mostrar um pedaço de seu poder. E asas douradas, construídas com a energia da luz pura, apareceu em suas costas. Ele segurou um pilar em chamas, a santa rapié da chama em sua mão. Era um florete da classe mística, a espada mais forte na posse de Leão, em sua mão direita. E na esquerda ele usou um escudo classe lendária. Totalmente armado, Leão olhou para Yuki, que tinha perdido seu sorriso, e em seguida mudou seus olhos para o dragão do caos, como se ele tivesse perdido o interesse em Yuki. Leão fez uma barreira de atributo santo final enrolada em Você torno não do dragão consegue do lutar de caos. frente, né? Tem que Era mandar uma os técnica subordinados de pra lutar. vedação de alta classe que rivalizava com a prisão infinita e pode até mesmo superar. Com essa barreira, o leão poderia ganhar contra o Gaia apenas uma vez, mas a taxa de sucesso contra o Gaia foi apenas de 1 em cada 1000 tentativas. O dragão do caos lutava para quebrar a barreira, mas sua resistência era inútil, e a barreira estava sugando seu poder mágico. E o leão achava que a Milin poderia ressentir-se dele por isso, mas ele lançou a barreira e poderia entregar ele a Milin assim, então seria bom. Ele modificou a configuração da barreira de modo que seria imediatamente ser enterrada debaixo do chão. No final, o dragão do caos foi selado novamente em um instante por Leon. Leon tinha resolvido completamente a situação em seu favor, e a chance de vitória de Yuki poderia ser considerada como inexistente. Yuki falou que ele já tinha tomado a fonte do poder do dragão e não precisava mais dele. E as mãos de Yuki estavam cobertas de escamas de dragão. Seu corpo também estava coberto pelo mesmo miasma que tinha o dragão do caos, e era quase como se ele estivesse transformado em uma armadura negra sinistra. E o dragão do caos tornou-se ossos, por causa da barreira, pois o dragão foi perdendo seu poder. Por causa disso, Yuki falou que o leão tinha privado ele de sua própria essência. E o leão ficou preocupado com a ira de Milin. Yuki saltou para Leão com uma velocidade incomparável como antes, e deu um chute forte nas costas de Leão. E o leão emitia uma luz branca em volta de seu corpo na armadura, olhando com raiva para Yuki. E os 36 pares de 72 asas apareceu mais uma vez em suas costas. Leão Anjo versus Guerreiro Dragão e Yuki. A luta foi resolvida em um instante. Leão com ira lançou vários ataques intensos em direção de Yuki, sem lhe dar uma chance de contra-atacar. Com uma velocidade de impulso elegante que se aproximava da velocidade da luz, Leão fez o corpo de Yuki instantaneamente se tornar sangrento. E a armadura do poder do dragão do caos foi esmagada em pedaços. E a Leão diferença de bravíssimo, poder fi. era grande. Yuki sentiu seu próprio ego enfraquecido. Yuki recolheu sua consciência que estava desaparecendo. Yuki perdeu o leão de vista, que estava de pé na frente dele. E seu braço esquerdo foi cortado pelo pilar da chama de leão. Uma dor aguda atacou Yuki e seu controle de poder já tinha se tornado instável. E ele caiu e se agachou. Seu braço cortado parou de sangrar. E ele olhou para Leão que pairava sobre ele. Olhando para ele, o resultado já foi determinado. E o que parecia ter entendido mal a força esmagadora de Leão. Era exatamente como o Leão tinha dito. Subestimou demais. Mesmo que ele acordou com a habilidade final, a diferença na capacidade era como o céu e a terra. Leão declarou o ultimato, e um círculo multicamada 3D mágico foi formado, com Leão no centro e pegou em Yuki. E Yuki, que ainda estava agachado no chão com o braço esquerdo amputado, teve seu corpo impiedosamente perfurado pelas luzes.
Quando o círculo desapareceu e as luzes se acalmaram, e só uma pessoa ficou de pé sozinha, que foi o leão, e o que tinha conseguido fugir. Ele tinha feito o pleno uso de sua força máxima e ganhou um pouco de tempo com a orientação de pensamento, e ele tinha confirmado a força esmagadora de Leão. Ele achou a oportunidade de fugir quando o leão estava concentrado na construção da barreira, e o leão pensou sobre a possibilidade de Milin iria transformar sua raiva em relação a ele. Ele se sentiu deprimido, e o leão percebeu que ele ganhou a batalha, mas perdeu a guerra, pois o Yuki tinha conseguido fugir. Logo depois mostrou o momento que o cavaleiro Auroce apareceu diante de Rímuro, implorando por ajuda. O Rímuro interrompeu ele e pediu para ver através de seus pensamentos. Então ele mandou Benimaru e Shio iniciar os preparativos da subjugação de Yuki. Mas quando eles chegaram lá, Yuki já tinha fugido. Rímuro viu como estava tudo devastado e tinha uma grande cratera, e ele mandou a Shion ver como estava o reino dos anões e ajudá-los, pois a batalha ocorreu perto dali. E ele foi falar com o leão, e Leão estava cavando um nódulo vermelho, que era um pedaço de uma mulher vestida com uma armadura vermelha, e ele limpou o resto dela com uma luz purificadora. E logo depois apareceu Ruminas com seus 7 sábios, e Leão explicou o que havia ocorrido, e Rímuro não tinha escolha a não ser aceitar as palavras de Leão, e que o cavaleiro Cláudio foi com Yuki para espioná-lo, e que eles devem ficar vigilantes com a habilidade de Yuki. Depois de ouvir a explicação de Leão, eles decidiram esperar por Cláudio contactar eles. E agora eles têm que lidar com um grande problema, que é o dragão de Milin. Rimuru falou que Ruminas conseguiria reverter a morte. Ela então foi até a Cavaleira Vermelha e viu que a alma dela ainda estava ali. Não só a dela. Ela tinha 2 almas em seu corpo. A alma do dragão do caos estava misturada com ela pela dor. E se não houvesse maldições, ela poderia reviver os dois. E Rimuru falou que ele tinha uma joia para plantar a alma ali. Ruminis então reviveu a Cavaleira Vermelha, enquanto o Cavaleiro Azul chorava agradecendo a Ruminas. Assim a limpeza pós-batalha terminou, e Rimuru botou a joia em seu estômago, e ele disse que vai lidar com a Milin. Depois disso, o grupo Lorde Demônios de subjugação de Yuki foi formado. Países humanos e Lorde Demônios, muitos aliados poderosos cercam Tempesta. Logo depois mostrou o Império Oriente, um dos países mais antigos, sob seu único imperador Rudra, quem governou com mão de ferro. O seu único credo é poder é tudo. E eles ainda não invadiram a grande floresta Jura, porque eles estão no meio de preparações. 350 anos atrás, eles tentaram subjugar o Veldora e perderam a cidade por causa disso. O Império Médio é um dos países abundantes e só quer se expandir só porque o imperador queria que fosse assim. E ninguém reclamou. Mas os livros, os detentores de registros e qualquer um que sabiam foi reduzido a cinzas. E seus sonhos e suas ambições foram reduzidos a cinzas. E o tempo se passou. E o Império continuou com o credo adicional, nunca invadir Jura Tempesta, pois a ira do Veldora deixou cicatrizes. E eles não podiam Sentiram permitir na que a pele como segunda que é invasão enfrentar o dragão da fracassasse. tempestade. E 2 anos antes, Caraca. eles receberam as notícias de que o dragão da tempestade Veldora desapareceu. E o Império se alegrou. E o Imperador mandou todos se prepararem. E logo os preparativos estavam completos. Logo depois mostrou Yuki e sua comitiva chegando no Império. E Yuki que tinha sofrido uma derrota esmagadora para Leon. E graças ao poder do dragão do caos foi tomado e interrompeu o campo magnético na atmosfera, permitindo que Yuki e o resto conseguissem escapar por teletransporte à distância. E a Chloe foi capaz de ver a força real de Yuki. Mesmo assim, ficou claro que ele tinha outra habilidade final. Isso não era algo que Chloe poderia ignorar.
Chloe viu que Yuki é um enigma, e se ele realmente deseja destruir o mundo, então ele é sem dúvida o seu inimigo. Por essa razão, ela iria continuar a observá-lo, e ela impiedosamente mataria ele. Logo eles chegaram na capital estado militar mais forte do mundo, Nazca. O Império acolheu viajantes de outro mundo, com os braços abertos. E que há dois seres de poder absoluto que têm autoridade sobre o resto. O próprio imperador e o outro é o comandante. Esse ser é tão poderoso que ele é dito para superar os Lordes Demônios. E em seguida há três generais, e cada um comanda um exército. E esses quatro homens são os pilares do Império, e cada um com equipamento rank Deus. E o Império não discrimina os viajantes de outro mundo, e só reconhece a força. O Imperador concede os equipamentos lendários através de duelos. Com o passar do tempo, um general foi substituído pela primeira vez em muitas décadas. Um único rapaz tinha feito história. Este rapaz atingiu o auge do Império. Com um braço de metal, Yuki Kagurazaka tornou-se um general do exército misto. No menor tempo possível, a lenda vai descer para dizer que a invasão do Império começou no dia que Yuki ganhou poder. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, com um resumo completo do volume 11 da web novel de Tensei Shitaris. Deu pra ver aí que o Yuki nem conseguiu clicar contra o Leon. Tipo, foi uma batalha que meio que ficou, tipo, começou pro lado do Leon com vantagem, né? Depois ficou equilibrada. E depois foi passando a vantagem pro lado do Yuki, só que o Leon não é idiota, né? Foi já calculando tudo, os possíveis situação. E já sabia que tipo de poder usar em cada situação. E a vantagem voltou totalmente para ele, né? No caso, no final ainda acabou vencendo, né? Pena que ele não conseguiu recuperar, né? A Chloe, né? Que era o objetivo do caso do Leon. No caso era matar o Yuki e recuperar a Chloe, mas fazer o que, né? A história tem que continuar, o vilão não pode morrer agora. Então, deu pra ver, né, o poder, não sei se chegou a ser o verdadeiro poder do leão, mas é bem provável que seja. Então dá pra ver que realmente o leão é bem forte, né, cara, porque, tipo, querendo ou não, tipo, ele já lutou contra o Lord Demônio mais forte que é o Guy, né, claro, não foi uma derrota esmagadora do Guy, mas mesmo assim, né, ele bateu de frente, né, ele não teve medo, né, o leão, porque o leão ele não tem medo de nada, né, tipo, não importa se o inimigo é muito poderoso, ele vai lutar contra esse inimigo, né. Afinal, agora o Yuki já não, né? O Yuki, se o inimigo é muito poderoso, ele vai. Se ele realmente não tem jeito nenhum de vencer, ele vai fugir. Tipo, ele não é idiota, né? Ele usa a inteligência. Então, ele vai fugir. Foi no caso da parte 2, né? A invasão lá da cidade que ele tava, tudo ele fugiu bem antes para evitar ser morto. E no caso do Guy, cara, é muita diferença. Tipo, o Leão não é um Lorde Demônio verdadeiro, né? Despertado, né? Se eu não me engano, eu acho que ele não é. Porque a diferença de força dele pros outros, pro Guy e pra Melinha, é muito gigantesca. Então eu acho que o Leão não é um Lorde Demônio despertado. Ele é forte, mas não é o despertado. Eu acho que ele deve ser mais forte, claro, que o. Que o esqueci o nome dele, que sempre esqueço. Tem a outra lá, a Arpia, né? E tem o da série do. Cara, eu sempre esqueço do nome dos personagens, cara. Não, eu não vou lembrar o nome dele, cara. Dá um branco sempre na hora de falar aqui, explicar. Mas em questão disso, eu acho que vocês já sabem qual que é que eu tô falando, né? Aquele que é o. Que lutou contra a Melin lá, a Melin derrotou ele muito fácil, destruiu a cidade dele. Cara, qual que é o nome dele mesmo? Meu, deu um branco absurdamente grande aqui. Deixa eu ver aqui certinho. Voltei vendo, fui ver lá. É a Frey e o Carrion. Caraca, mano, que deu um branco no nome dos personagens. Fiquei perdidaço, cara. Acontece de vez em quando. Mas então eu acho que tipo, o Leão de fato deve ser mais forte que esses dois, né? Só que ele não deve ser um Lorde Demônio despertado, né? Porque a nível de força dele é muito diferente comparado ao do Guy e da Meline. O Rimuru também, tipo, o Rimuru é meio que considerado como um Lorde Demônio despertado, né? Só que o Rimuru tipo, não é tão distante assim, tipo, tem uma diferença de força grande, né, do Guy e da Meline deles, de fato tem, só que não é tão esmagador assim, diferente do Leon, né, cara. Não sei se é isso mesmo, né, posso estar falando bobagem aqui,
Eu acho que é tipo, eu tô levando em conta tudo que eu vi até agora atualmente, então não tenho certeza se é isso aí. Mas gostei bastante, cara, desse resumo. Nossa, eu tô ansioso pra começar logo o próximo e ver o desfecho dessa batalha, né? O que o Yuki vai fazer agora, né? Porque, tipo, na Light Novel ele vai lá pro exército do Uda, tudo também, né? Só que eu não lembro como que ele faz pra entrar lá, se é no torneio também que ele entra, mas eu acho que é no torneio também que ele entra, né? Só que na Light Novel ele não chega a perder o braço, né? Se eu não me engano. Acho que é só na Web Novel. Bem interessante. Só que aqui dá pra ver, né? Tipo, puta evolução que tá tendo, né? Tipo, tá indo bem mais rápido a Web Novel comparada à Light Novel, né? Porque a Light Novel até ele chegar no Império lá, demora, né? Se eu não me engano, demora um tempo, né? Acontece várias coisas antes dele chegar aí. Afinal, tipo, os vilões não é só ele, né? Tem outros personagens muito mais fortes que ele como os vilões. Muito top. Mas então é isso, pessoal. Valeu por acompanhar até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música, não tá reagindo, beleza? Vindo nessa, falou, até a próxima e fui.